Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Estará comigo neste tempo. Tenho algo de Deus para compartilhar com os amados irmãos, queridos. Estava meditando na palavra de Deus, falando com Deus, orando ao Senhor. E nós estamos vendo muitas coisas se desenhando neste tempo. Eu tenho acompanhado muitas informações, eu tenho acompanhado algumas entrevistas de homens do governo, não só do Brasil, mas mundial, homens que têm o poder da caneta, né, na mão, homens que ditam regras, que ditam tendências, que ditam leis. Nós temos visto que, através dos lábios de todos estão dizendo a mesma frase. E essa frase tocou muito ao meu coração. Shalom, Silvio, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, a tua e toda a tua família. E uma frase que esses homens têm falado, e todos eles têm citado essa mesma frase, às vezes utilizando palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. E eu quero te despertar para isso nesta noite. Eu tenho falado com Deus, eu tenho orado muito nesses dias. Nós temos visto muita coisa, temos assistido muita coisa, temos acompanhado muita coisa. E há uma preocupação iminente em todas as minhas orações, em todas as minhas conversas com Deus. Há uma preocupação muito grande. E tenho lido alguns textos na palavra de Deus que tem falado grandemente comigo a respeito disso, que tem me preocupado. E eu confesso aos amados que eu não ia gravar nenhuma live hoje, não ia fazer nenhuma live hoje, estava com outro propósito. Mas enquanto eu estava lendo a palavra do Senhor, o Espírito de Deus falou comigo: olha, entre ao vivo e traga o que eu coloquei ao teu coração, porque outros precisam ouvir. Mais pessoas precisam ter esse discernimento. Mais pessoas precisam ser alcançadas por essa revelação. E eu falei: amém, Senhor. Estaremos cumprindo assim o chamado. Eu peço a você que você compartilhe, que você vá convidando as pessoas para entrarem, para que nos acompanhem, para que esteja conosco nesta live. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida com relação àquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, que você possa escrever aí nos comentários, né, que você possa comentar. Confesso aos amados irmãos, eu não estou preocupado com curtida, eu não estou preocupado com coraçãozinho, eu não estou preocupado com quantas mil pessoas acessam, nada disso, queridos. Mas eu me preocupo sim que esta mensagem ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Ninguém precisa curtir, ninguém precisa dar nenhuma manifestação, né? As manifestações que nós
colocamos na internet, né? Um coraçãozinho, ou curtimos, ou... Não, eu só quero que você preste atenção naquilo que Deus irá falar conosco nesta passagem, neste tempo que nós vamos ter aqui para falar a respeito da sua palavra. Então que você possa compartilhar, que você possa chamar outras pessoas para ouvirem daquilo que Deus tem, e eu tenho certeza que será muito edificante para mim e para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós temos acompanhado esses grandes líderes, né? E todos eles vêm falando uma única... Essa frase tem tocado muito meu coração, essa frase tem mexido muito comigo, essa frase tem abalado as minhas estruturas pessoais. Eles estão falando a respeito de um novo tempo, a respeito de um novo mundo, a respeito de uma nova forma de enxergar o mundo depois dessa pandemia, depois de tudo que está acontecendo. Porque assim como eles, nós também sabemos que isso tudo vai passar. Nós sabemos que isso tudo vai se findar, né? Tudo está no controle da mão de Hashem, tudo está no controle da mão de Deus, e Ele sabe o tempo certo para que venha a parar tudo isso, para que venha estabilizar tudo isso. Mas eu tenho visto algumas pessoas até colocando na internet: é necessário que nós voltemos ao normal, é necessário que tudo volte ao normal. E em contrapartida nós vemos esses homens dizendo que é preciso estar preparado para este novo mundo, para este novo tempo pós-coronavírus. E eu confesso aos amados irmãos que eu fui buscar na palavra de Deus respostas para tudo isso. E quando nós olhamos, né, à medida que se avançam os dias, nós vemos que a saúde está preocupada, né? Os ministros, né, de todo mundo na área da saúde estão preocupados, né, com este tempo que nós estamos vivenciando e com este novo mundo pós-coronavírus. A economia também está preocupada, a política está preocupada, ou seja, todos estão preocupados. E no meu caso, querido, a minha preocupação é com o cristianismo. Como o cristianismo vai se posicionar? Como que a igreja vai se posicionar depois que tudo isso acabar, depois que essa pandemia acabar? Será que a igreja vai continuar caminhando da mesma forma que há um mês e meio atrás? Será que a igreja vai continuar caminhando do mesmo jeito? Será que os líderes vão continuar do mesmo jeito? Será que a mentalidade do corpo, daquele que se chama corpo de Cristo, vai continuar da mesma forma? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós vemos que os grandes homens da Bíblia, a preocupação deles era de ter intimidade com Deus. A preocupação deles era de ser íntimo de Deus, era de ser amigo de Deus, era de ser próximo de Deus. Quando nós olhamos os pais da igreja, os grandes reformadores da igreja, nós vemos que a preocupação deles era em conhecer a Deus, conhecer a palavra e fazê-la conhecida. A preocupação deles era pregar o evangelho, era de pregar a palavra de Deus, fazer Deus ser conhecido.
Mas em algum ponto disso tudo começou a se perder. Com a chegada do iluminismo, com a chegada do pós-modernismo, com a chegada do humanismo, tudo começou a se perder e começou-se a se ter uma visão, um engajamento antropocêntrico, onde o homem se tornou o centro de todas as coisas, onde o homem se tornou a matiz de tudo, onde o homem se tornou o centro de tudo. É triste para mim como pastor, como homem de Deus, eu tenho que falar isso, que o evangelho ele se tornou, em sua maioria, antropocêntrico. Que o evangelho, em sua maioria, ele se tornou antropocêntrico. Como assim, apóstolo? Eu te dou um exemplo. Hoje a maioria das pessoas elas não procuram uma igreja, elas não procuram ter uma fé viva. Elas não procuram a Deus por Ele ser Deus. Elas procuram a Deus para se sentir bem. Elas procuram a Deus por uma cura. Elas procuram a Deus para ter paz. Elas procuram a Deus para ter prosperidade. Elas procuram a Deus para trocar de carro. Elas procuram a Deus para trocar de casa. Elas procuram a igreja para ouvir uma palavra que alimente o seu ego e que diga: nossa, cara, você é incrível. Nossa, cara, você é demais. Nossa, cara, uau, você é poderoso. Nossa, cara, você é extraordinário. Elas procuram a igreja para ouvir uma palavra assim. Elas não procuram mais a Deus para o fim ao qual o Senhor reservou Cristo, que é a salvação, a redenção, a remissão dos seus pecados. Elas querem uma organização que faça se sentir bem, que faça se sentir tranquilo, mesmo estando em meio a tantas coisas que não agradam a Deus. Nós vemos pregações sendo desenhadas, nós vemos pregações sendo elaboradas com o sentido de colocar o homem lá em cima, de enaltecer o homem, que o homem se sinta bem. Nós vemos igrejas sendo moldadas, as suas decorações, a sua sonorização, as suas temáticas, as suas campanhas, todas para que o homem se sinta bem, toda para que o homem se sinta o centro de tudo, para que o homem se sinta o poderoso das nações, para que o homem se sinta o máximo de tudo. Aquilo que Davi disse: ó, com o miserável homem que sou, não cabe mais. Você falar sobre pecado não cabe mais. Você falar sobre arrependimento não cabe mais. Você falar sobre culpa não cabe mais. Porque a hipergraça tem tomado conta dos púlpitos e tem colocado o homem como centro de todas as coisas. E igrejas estão se inchando a cada dia, inchando. Enquanto púlpitos estão cercados de adultério, enquanto púlpitos estão cercados de alianças com o mundo, enquanto pastores estão se enganando, se auto-enganando e enganando as suas ovelhas, enquanto os cultos têm sido vazios de Deus e as pessoas pegam a Bíblia e querem encontrar na Bíblia não um manual profético, mas um manual de profecias. Deixa eu tirar uma palavra aqui para ver uma profecia, que ver o que Deus quer falar. Amados e amadas, Deus está falando nesses dias. E você não precisa de mais profecias. Você não precisa buscar adivinhadores, buscar adivinhadoras. O que você precisa é buscar se adaptar ao verdadeiro evangelho genuíno e se preparar para este novo tempo que virá. Porque senão, amados, a igreja evangélica, essa igreja evangélica anterior, pré-pandemia, ela não vai suportar
este novo tempo pós-pandemia, se não for uma igreja realmente pautada na palavra, uma igreja realmente pautada no Evangelho, não suportará, sucumbirá. Ela vai sucumbir ao mundo mais ainda. Amados, quantas disputas nós temos visto nesses tempos. Quantas divisões eu tenho visto dentro de igrejas, quantos pastores sofrendo dentro de igrejas, por causa de divisões, porque as pessoas não querem mais ser igreja, as pessoas querem ter uma igreja. Hoje em dia nós estamos vendo muitos falando hoje, né? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, nós somos igreja, nós somos a igreja sou eu, nós somos a igreja, nós somos a igreja sou eu. Amados, quando na verdade nós não entendemos ainda, nós esquecemos o que é ser igreja, porque começamos a nos preocupar em ter igreja, começamos a nos preocupar em querer ter unção. Ser servo já não significa mais nada. Eu chegar numa denominação e ali servir um ministério, servir um pastor, servir uma visão, já não adianta mais. Não, eu sei do meu chamado, eu tenho que abrir uma igreja. Nós estamos vivendo dias assim. Nós estamos vivendo dia que as pessoas elas não querem mais ser igreja, porque ser igreja significa ser a noiva, e ser a noiva significa obedecer às ordens do noivo, e obedecer às ordens do noivo significa estar enquadrado na palavra do noivo, estar enquadrado na palavra do noivo significa estar enquadrado naquilo que Deus deixou escrito desde o princípio de todas as coisas. Hoje em dia ninguém mais quer ficar sendo simplesmente um cristão. Todo mundo quer ter um cargo, todo mundo quer ter um ministério, todo mundo quer, sabe? E se tornar um pouquinho mais popular dentro de uma igreja, já quer abrir uma igreja. Irmãos, eu creio que não é isso que Deus se agrada. Eu creio que Deus não está se agradando, é por isso que Deus está permitindo tantas coisas acontecerem, para ver se o cristianismo desperta para Ele, para ver se o evangelho desperta para Ele, para ver se a decoração da nossa igreja não é para chamar a atenção do homem, mas que seja para agradar a Ele, para que os louvores não sejam para dizer que o homem é extraordinário, que o homem é maravilhoso, que o homem é grandioso, mas para enaltecer a glória de Deus, para que as pregações não sejam antropocêntricas, colocando o homem no centro de tudo, trazendo palavras de autoajuda para poder fazer com que o homem saia com o seu pecado ali e esteja tudo bem e se sentindo bem. Não, mas para que as pregações sejam realmente palavras que venham a despertar aquele que está ouvindo, despertar o ouvinte para a redenção e para a busca da sua salvação, queridos. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Paulo chega ali em Corinto e a partir do versículo número 10 ele diz assim: rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Isso quase não há na igreja, né, irmãos? Divisão, né? Panelinha, não tem essas coisas dentro da igreja evangélica, né? Não tem essas coisas, né? Eu continuo aqui dizendo aquilo que Paulo diz: antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Queridos, às vezes o pastor está pregando a palavra no altar e a pessoa já está discordando dele ali na nave. O pastor está pregando a palavra no altar e a pessoa está cutucando a outra do lado e dizendo: eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Não, não é bem assim. Que cristianismo é esse que nós vivemos?
Se você concorda comigo, amém. Se você não concorda comigo, não tem problema. Mas eu estou trazendo uma base bíblica para você de como a igreja se perdeu, de como o evangelho se perdeu, de como o cristão se perdeu, de como líderes se perderam, de como ministérios se perderam, de como o protestantismo se perdeu. As pessoas estão há 10 anos, 15 anos dentro da igreja e não conseguem se libertar de um vício. As pessoas estão dentro da igreja problemáticas, as pessoas estão dentro da igreja traindo seus cônjuges. As pessoas estão em cima do altar, por muitas das vezes subindo bêbado, por muitas das vezes subindo cheirado, por muitas das vezes subindo drogado em cima do altar e pregando a palavra de Deus. Ah, mas Deus usa quem Ele quer. Pera aí, irmão, mas santidade... Santidade ainda é um princípio do reino de Deus. Santidade ainda é um princípio do reino de Deus. E eu vou mais além, irmãos. Eu não estou aqui defendendo doutrina de ninguém, mas você não vê uma igreja católica rachando no meio. Você não vê um ministro de uma igreja católica se levantando e querendo abrir uma outra igreja católica. Aonde você vê isso? Você vê isso dentro do Evangelho, aonde deveria haver unidade, aonde deveria todos com a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Eu fico imaginando se Martinho Lutero estivesse vivo nesses dias que nós estamos vivendo. Às vezes nós falamos tanto de um avivamento, estamos buscando tanto por um avivamento, mas quando nós olhamos a condição da igreja, quando nós olhamos a condição das pregações que estão sendo liberadas nos altares, quando nós olhamos a condição dos seminários teológicos que têm se tornado antropocêntricos, quando nós olhamos a condição do crente em querendo possuir, não querendo mais sofrer pelo Evangelho. Tem pessoas que passam anos dentro de uma igreja e não conseguem ganhar uma alma, mas esse não é o meu chamado. E a grande comissão é para quem? A grande comissão é para quem? A pessoa vai à igreja no domingo e quer ouvir uma palavra que ela é incrível, que ela é poderosa, que ela é extraordinária. E na segunda-feira ela está lá na empresa dela defraudando. Na segunda-feira ela está no serviço dela enganando. Na segunda-feira ela está fazendo negociatas ilícitas. Espera aí, gente. Sem contar os ministérios, um fala mal do outro, um pastor falando mal do outro, um ministro de Deus falando mal do outro ministro de Deus. Se você sai hoje de uma igreja, amanhã o irmão te encontra na rua, não te cumprimenta mais. Se você encontra o seu antigo pastor, ele nem olha na tua cara porque você já não é mais ovelha dele. Que evangelho é esse? Que amor ao próximo é esse? Que cristianismo é esse? Aonde nós estamos? Para onde nós estamos caminhando dessa maneira? Aonde nós vamos chegar dessa forma? Eu tenho assistido algumas lives e tenho pedido clemência ao Senhor. Porque só se fala das profecias, só se fala de promessas, só se fala de bênçãos, só se fala de coisas incríveis e maravilhosas, só se fala de coisas lindas, mas e o arrependimento? Deus está dando mais uma oportunidade para o cristianismo no mundo de se arrepender, queridos, de voltar à origem, de viver realmente aquilo que foi predito pelos profetas, aquilo que foi ordenado por Deus, aquilo que os patriarcas deixaram e aquilo que Jesus não abirrogou, mas veio confirmando. Derabaixo que andarás.
Não é tempo mais de gravarmos lives querendo ser mais teológicos, mais conhecedores teologicamente disso ou daquilo. Queremos ser mais do que isso ou do que daquilo. Não é tempo mais de mostrarmos os nossos dotes e talentos. É tempo de usarmos tudo isso em favor do reino, como sempre foi esse o propósito de Deus. Os dons e talentos foram reservados à igreja por um propósito, não para que o homem se envaidecesse. Eu tenho ficado preocupado, irmãos, como será a igreja pós-pandemia? Será que nós estamos preparados realmente? Será que nós estamos nesse tempo em que o Senhor nos reteve para dentro do nosso lar? Que o Senhor nos reteve para dentro da nossa casa? Será que nós estamos parando para ouvir a voz de Deus? Ou será que nós estamos usando as nossas redes sociais simplesmente para acusar o governo, apontar o governo, rogar praga no governo, rogar praga no governador, rogar praga no presidente? E eu estou usando esse termo porque está mais ou menos assim. Está mais ou menos assim. É um tempo de arrependimento, irmãos. A minha carne está tremendo aqui. É um tempo de nós nos arrependermos. É um tempo de nós nos voltarmos para a palavra. É um tempo de nós nos voltarmos para a origem. É um tempo de nós voltarmos novamente a realmente ser igreja. Eu vejo tanta disputa, eu vejo tanta coisa acontecendo. Nós estamos passando por períodos terríveis para a igreja. Tem muita igreja que não tem um suporte financeiro, tem muita igreja que não tem um milionário por trás, ou vários milionários, ou figurões da cidade bancando a igreja e estão fechando as portas, querido, em muitas cidades, inclusive aqui em Bauru. E nós, ao invés de nos levantarmos como profetas, como homens de Deus, como homens que se levantam para pregar a palavra, como homens que se levantam para mostrar o caminho da salvação. Não, temos nos levantado para criar mais lives que as pessoas se sintam bem nos seus lares e que se sintam tranquilas e que tenham paz e amor no seu coração, quando na verdade o que nós precisamos ter é temor e estar atento ao que Deus está falando, porque Deus está falando nesse caos, irmãos. Quando as pragas vieram sobre o Egito, no tempo de Ramsés, Deus estava falando, e aqueles que deram ouvidos a Deus, eles conseguiram passar pelas pragas ilesos e conseguiram sair do Egito com seus despojos. Irmãos, não é tempo mais de ficar ouvindo coisas que vão agradar o nosso ego, coisas que vão agradar a nossa carne, coisas que vão dizer que nós somos extraordinários, que nós somos o centro do Evangelho, que nós somos o centro de tudo. É tempo de nós ouvirmos o que o Espírito está dizendo às igrejas. Essa é a verdade. Não é tempo mais de nós usarmos as redes sociais para debates inúteis, para acusações sem sentido. E sabe por que de tudo isso? Na minha concepção simples de um mero mortal, de um Zé Ninguém, aqui da cidade de Bauru, sabe qual é a minha concepção relativa a isso? Que a igreja se perdeu pelo caminho. A igreja se perdeu pelo caminho. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, eu vejo um Pedro sendo levado para a prisão. Eu vejo Pedro e Tiago sendo levado para a prisão. Herodes prendendo, retendo o avanço da igreja, tentando parar o avanço da igreja. Mas eu vejo, a Bíblia diz assim,
Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Atos 12, versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu digo a você que está me assistindo, querido, você orou hoje? Você falou com Deus hoje? Você tem falado com Deus esses dias? Você tem clamado ao Senhor? Você tem aberto o seu coração? Você tem clamado a Deus para que Deus tenha misericórdia do mundo, para que Deus tenha misericórdia da nação e misericórdia da tua vida? Você tem clamado ao Senhor ou você só tem olhado a pandemia? Ou você só tem se preocupado com quantas pessoas morreram, com quantas pessoas foram curadas, com quantos dias vai durar a quarentena? Quais são as ações do governo? Quais são as ações, o que o presidente vem falando, o que o presidente vem deixando de falar? Você tem se preocupado apenas em dar pseudônimos, em colocar apelidos nos governantes? Eu não estou falando que você não deve estar a par das notícias. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar inteirado de tudo o que está acontecendo. Mas a minha conexão maior é com Deus. O momento agora da igreja é de buscar ainda mais a face de Deus. Nós não fomos chamados para criticar ninguém, nós fomos chamados para estabelecer um governo. E como igreja, nós temos falhado nisso. Como igreja, nós temos deixado a desejar. E sabe por quê, amados? Isso foi o que Deus tocou muito ao meu coração. Isaías, capítulo de número 6. Lembra dessa passagem? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente sempre lembra de Isaías como profeta messiânico. A gente sempre lembra de Isaías como aquele que profetizou mais a respeito de Jesus 600 anos antes da sua vinda. Mas a gente se esquece desse Isaías. Desse Isaías que, quando teve um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, ele reconheceu que ele estava perdido. Ele reconheceu que os seus lábios eram impuros. E ele reconheceu que à sua volta existiam pecadores, pessoas precisando ouvir a verdade e se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Queridos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos deixar um pouco as convenções de lado. Nós precisamos deixar de ser tão denominacionais e sermos mais espirituais. Porque senão naquele dia nós teremos muitas surpresas. No dia do arrebatamento da igreja, nós teremos muitas surpresas, irmãos. Eu falo como homem de Deus, eu falo como profeta de Deus, eu falo como alguém que foi chamado por Deus, alguém que está nessa terra com o intuito único de servir exclusivamente à vontade de Deus. Sou pastor de um ministério há 5 anos, consagrado ao apostolado há 2 anos, e o que eu tenho visto, eu tenho chorado há muito tempo pelo que eu tenho visto no seio cristão. As divisões, as acusações. As pessoas às vezes, elas fazem grupos dentro de igreja para falar mal de irmãos, para falar mal de irmãs, para falar mal de pastores,
mas por muitas das vezes não fazem um grupo de oração. Irmãos, é tempo de nós orarmos. É tempo de nós esquecermos as diferenças teológicas, sistemáticas. É tempo de nós esquecermos tudo isso e lembrarmos que há uma só fé, há um só Deus e um só batismo. E lembrarmos, querido, que se estamos vivos, se estamos respirando, se eu posso estar aqui com você agora, é tudo pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. É tempo de nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele não está falando para um ímpio. Ele está falando para uma igreja que se perdeu. Ele está falando para uma igreja que se perdeu. Não é tempo mais de ficarmos perdidos com tantas coisas. Não é tempo mais de nos distrairmos com tantas coisas. Ministros de Deus, sacerdotes de Deus, pastores, pastoras, não é tempo mais de nós pregarmos palavras para que os nossos membros se sintam bem, se sintam tranquilos com os seus pecados. É tempo de nós falarmos que Jesus está às portas. É tempo de nós falarmos da salvação. Agora eu desço um pouquinho, nós como membros de igreja, é tempo de nós buscarmos cura para as nossas almas. É tempo de nós deixarmos de ser dodóis. É tempo de deixarmos de tudo ofende. Ai, tudo ofende, tudo, ai, essa palavra eu não gostei. Ai, isso eu não gostei. Ai, não gostei do sermão, não gostei da palavra, não gostei do louvor. Querido, a igreja não é para isso. A igreja é reunião dos santos. A igreja é uma reunião solene. É uma reunião solene para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não é para que eu goste do que está sendo ministrado. Não é para que você goste do que está sendo ministrado, do que está sendo pregado. Isso é antropocentrismo. Isso não é cristianismo, isso é antropocentrismo. E se nós continuarmos antropocêntricos como estamos, o que está reservado para nós não é uma coroa de glória. Nós temos que aprender, como Samuel, fala que o teu servo ouve. Não é fala o que o teu servo quer ouvir. É fala que o teu servo ouve. Nós precisamos voltar a amar verdadeiramente a Deus. O cristianismo no mundo todo, esta é uma opinião deste pobre coitado, o cristianismo no mundo todo precisa voltar a amar ao Senhor. Precisa voltar a amar as almas. Sabe por quê? Por muitas das vezes um papelzinho que a gente entrega não surte efeito? Porque o nosso foco está no papelzinho, o nosso foco não está nas almas. Por que não está nas almas? Porque nós ainda não aprendemos, nós ainda não deixamos o amor de Deus entrar dentro de nós. Ah, mas eu amo tanto a Deus. Se nós amamos tanto a Deus, por que então caímos nos mesmos pecados? Por que então caímos nas mesmas falhas? Por que ainda então somos meninos na fé, inconsequentes nos nossos atos, inconsequentes nas nossas atitudes, com as nossas lideranças, com os nossos irmãos de congregação? Por que então somos inconsequentes?
se aprendemos, se entendemos o verdadeiro sentido da palavra de Deus, o sentido do amar a Deus sobre todas as coisas e o sentido do amar ao próximo como a si mesmo. Porque nossos evangelismos já não surtem os efeitos que deveriam surtir. Porque nós falamos só daquilo que nós temos dentro de nós. E se nós não tivermos remissão, redenção, salvação, transformação, arrependimento, conversão dentro de nós, nós não vamos conseguir falar para o próximo. O nosso Jesus te ama simplesmente será como uma frase de um painel de caminhão. Será como uma frase de um outdoor que a pessoa passou, leu, olhou e foi embora e esqueceu, não surtiu efeito. É tempo da igreja despertar. Nós estamos para dentro dos nossos lares, mas o sangue tem que estar no umbral das casas. O sangue de Cristo tem que estar vertendo de nós e em nós. Nós precisamos ser igreja de verdade e não ter vergonha de assumirmos a nossa identidade como cristão. E não sermos meia boca, não sermos crentes só no domingo à noite, quando as igrejas voltarem a abrir, e nós estivermos lá levantando a mãozinha para cá, levantando a mãozinha para lá, aguardando a irmã do coque vir entregar uma profecia, ou então o irmão do manto vir entregar uma profecia, ou então aguardando que a palavra, que o sermão que o pastor vai ministrar será uma palavra de fogo. Não, irmãos. Nós precisamos ter esse fogo e ser esse fogo aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser o sonho de Deus. Deus sonhou e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E não é porque nós aceitamos a Jesus que está tudo certo. Não, nós temos que prosseguir, combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Lembra do encontro de Filipe com o eunuco? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quando o eunuco ele estava lendo o profeta Isaías e Filipe para e pergunta: você compreende o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Só que para alguém explicar alguma coisa para alguém, ela primeiro tem que ter entendido. E o sentido de quando você entende a palavra de Deus, e você explica, e você prega essa palavra, e você lança essa palavra no coração de alguém, o sentido é o desejo nascendo, brotando dentro daquela pessoa, para que ela esteja se rendendo aos pés do Senhor. Nós vamos ter muito trabalho depois que essa pandemia acabar. E eu sei que eu não sou o único. Eu sei que existem mais homens e mulheres de Deus verdadeiramente interessados no reino. Verdadeiramente interessados no reino. Não interessados nos seus cofres. Não interessados em encher igreja. Não interessados em ter o melhor som, em ter a melhor igreja, em ter o melhor canal, em ter milhares e milhares de centenas de milhares de curtidas. Não preocupado em se promover e ser promovido. Não. Ainda existe homens e mulheres de Deus que estão dispostos a pagar o preço de vivenciar nesse novo tempo o verdadeiro evangelho e ser a resposta dos céus para esse novo tempo na terra. Irmãos, nós precisamos arder nas pessoas o desejo
o desejo de ser de Cristo, o desejo de ser crente, o desejo de ser cristão. Nós precisamos chorar mais pela igreja. Eu quero deixar aqui um pedido para você que vai assistir essa live, você que está me acompanhando. Marco, Deus abençoe. Sandra, Deus abençoe. Natalino, Deus abençoe. Vamos chorar pela igreja, queridos. Vamos chorar pelo cristianismo. Vamos rasgar as nossas vestes espirituais pelo cristianismo no Brasil, que, olha, infelizmente, eu presenciei algumas coisas essa semana de alguns líderes evangélicos daqui dessa cidade de Bauru, que me deixou muito triste, que me deixou realmente não surpreso, mas triste em saber a maneira como estão conduzindo pessoas, a maneira como estão se mostrando. Porque, como eu já coloquei uma vez aqui na minha página no Facebook, e essa frase eu sempre vou repetir: as crises revelam o caráter. É isso mesmo. Crises revelam caráter. E essa crise que o mundo está passando está revelando o caráter de muitos líderes. Está mostrando a face de muitos. Está mostrando, e a máscara de muitos vão cair. A máscara de muitos vão cair. Porque ser espiritual não é falar meia dúzia de línguas estranhas, ou ter anos e anos de igreja, ou ter lido 250 vezes a Bíblia. Não. Ser espiritual é entender o propósito de Cristo na terra. Ser espiritual é entender o Evangelho. Ser espiritual é entender que Ele cresça e você e eu venhamos a diminuir. Ser espiritual não é se sentir superior ao outro. Ser espiritual não é falar pelas costas do seu colega de ministério. Ser espiritual não é falar mal do outro pastor só porque ele não faz parte da sua denominação. Ser espiritual não é falar mal da outra igreja só porque ela não tem a mesma visão que a sua. Ser espiritual não é dizer que a igreja pequenininha não tem Deus e só tem Deus a igreja que lota, a igreja que tem milhares de pessoas. Ser espiritual não é dizer que só o pastor que tem palavras de amor é de Deus e o que tem palavras de arrependimento e juízo não é de Deus. Ser espiritual não é só ouvir aquilo que eu quero. Ser espiritual é ouvir aquilo que eu preciso. Ser espiritual é aceitar, como Isaías aceitou, que eu sou um perdido, que eu estava perdido, mas que eu fui resgatado por Cristo e que eu tenho que permanecer firme no caminho da fé, no caminho da salvação, para aquele grande dia eu encontrar com o Senhor nos ares. Ser espiritual não é querer não é transformar a igreja num local que venha a te sustentar fisicamente, a sustentar você, a sustentar a sua família. Ser espiritual não é isso. Ser espiritual não é olhar para a igreja e dizer: eu estou indo na igreja e eu não estou tendo prosperidade. Se eu estou indo na igreja e as portas não estão se abrindo, estou indo na igreja, mas o dinheiro está acabando. Ei, querido, ser espiritual não é isso. Ser espiritual é entender que você vai na igreja buscar a tua salvação, buscar um conserto diante de Deus, buscar um conserto diante do Senhor, buscar viver uma vida de salvação, uma vida reta. E no mais você vai trabalhar, você vai estudar, você vai conquistar as suas coisas. Trabalha, estuda.
se qualifica, isso não tem nada a ver com Deus. Deus vai trabalhar conforme os teus passos. Deus vai trabalhar conforme os teus passos. Agora dizer que eu vou na igreja e Deus é obrigado a mudar minha história de vida, Deus é obrigado a nada. Nós temos que mudar. Nós temos que reconhecer aquela velha frase que eu ouço desde o tempo da minha conversão. Desde os primeiros dias da minha conversão eu guardei essa frase, irmãos. Deus é Deus sem nós. E nós o que somos sem Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Que eu e você possamos ser uma nova igreja. Que eu e você possamos ser uma nova e genuína igreja depois que acabar essa pandemia, irmãos. Que toda divisão caia por terra, que toda contenda caia por terra, que todo antropocentrismo caia por terra, que toda visão pós-moderna caia por terra, que toda hipergraça caia por terra, que tudo aquilo, que toda pregação dos que coloca o homem no centro caia por terra, que nós possamos voltar à origem. Entenda, Deus nos colocou dentro da casa de novo para que nós possamos voltar à origem, para que nós possamos voltar a ser igreja como deveríamos ser. Que nós possamos voltar a ser igreja como deveríamos ser. Porque quando Pedro estava preso, a igreja não estava acusando Herodes. A igreja não estava dizendo que Deus ia tratar com Herodes. A igreja não estava dizendo que Herodes, filho do demônio, Deus vai tratar contigo. A igreja estava orando. E se nós não aprendemos que tudo nós vencemos na oração, irmão, nós falhamos. Nós falhamos como igreja. Todo o sacrifício de todos os mártires foi tudo em vão. O sacrifício de Jesus foi em vão. Tudo foi em vão. Se nós continuarmos, eu falo isso mais uma vez para você, líder de ministério, para você, pastor de igreja, se nós continuarmos, se os altares continuarem do jeito que estão, rachados, em sua grande maioria, não estou aqui acusando ninguém, estou sendo profético e em cima daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, estou falando com conhecimento de causa. Se continuarem rachados, se continuarem podres, se continuarem adúlteros, se continuarem fraudulentos, se preparem para dias piores. A igreja se prepare para dias piores. Porque Deus requer de nós um arrependimento e um conserto. Mas vale você, pastor, renunciar ao seu ministério. Mas vale você, homem de Deus, mulher de Deus, procurar o seu líder e falar: eu estou em pecado, eu preciso me confessar. Mas vale você procurar um pastor amigo. Se você não tem, fale comigo. Fale comigo. Muitos pastores conversam comigo, irmãos. E eu falo para você, só Deus sabe o que nós conversamos. Porque eu já tive a experiência de contar da minha vida para pastores e pastores saírem espalhando para a cidade inteira. Isso não é atitude de pastores, não é atitude de homem de Deus. Com esses, sim, Deus vai tratar. Mas se você, querido, é um pastor, uma pastora, um líder, se quiser abrir o seu coração, se quiser conversar, vamos orar juntos. Meu celular é 14988254601, 14988254601. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ajudar e para junto nós orarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor pela tua vida.
sabe? Mais vale você renunciar ao teu ministério. Mais vale você entregar, mas não perder a sua salvação, do que continuar do jeito que está. E eu falo para você também, membro de igreja, procure o seu pastor, converse com ele. Se você precisa de um conselho, se você precisa se arrepender, se você fez algo, se você está fazendo algo, você está na prática do pecado, procure seu líder, procure seu pastor, fale com ele, busque forças no seu líder. Ele vai orar junto com você ao Senhor, tenho certeza disso. Às vezes um pecado que você não consegue vencer há 10 anos na igreja, não consegue vencer, não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar, não consegue parar de ter acesso à pornografia, não consegue parar de usar droga, não adianta você ir nessas igrejas antropocêntricas, né? Não adianta você achar que você está tendo sucesso na sua vida profissional e que Deus está se alegrando de você, porque não está, querido. Não está. Quando nós olhamos a parábola de rico e Lázaro, você vê, o rico teve tudo, mas no final das contas ele não teve nada. Lázaro não tinha nada, mas no final das contas ele teve tudo. Então, se você precisar conversar, eu estou aqui à sua disposição. Se você está afastado da igreja, se você está afastado de um ministério, se de repente você caiu, você pecou e as pessoas começaram a te julgar, as pessoas começaram a te apontar e você não tem força mais para voltar para os caminhos do Senhor. Não estou falando para voltar para a igreja, estou falando para voltar para os caminhos do Senhor. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te orientar, para te discipular. E depois, quando a igreja abrir, quero ter você lá na igreja para poder estar mais próximo de você, orando junto. Amém, irmãos? Mas vamos ter em mente que precisamos ser uma nova igreja para este novo tempo que virá depois dessa pandemia. Do jeito que nós estávamos, não dá. Uma renovação de entendimento, uma renovação de cultura, uma renovação de pensamento, uma quebra de dogmas, quebra de paradigmas, para vivermos o que Deus quer, para assim povoarmos o céu. Povoarmos o céu. Deus te abençoe. Uma excelente noite e uma excelente semana para você. No nome do Senhor Jesus. Antes de encerrar, eu quero orar com você. Pai, quero te agradecer por este tempo que nós passamos aqui, que o Senhor nos permitiu, Pai, para falarmos a respeito daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, como profeta, como homem de Deus. Que haja um despertamento, Pai. Que as pessoas possam se despertar, meu Deus. Deus deu uma estratégia. Uma igreja em cada lar, uma igreja em cada casa. Que essa pessoa que está me ouvindo e orando comigo agora, que ela possa fazer da casa dela essa igreja, esse santuário. Que haja conversão nesses dias de pandemia. Que os batismos depois destes dias de pandemia, Pai, que os batismos não sejam apenas um banho nas águas. Que haja realmente uma renovação, uma reestruturação, Pai, na vida dessas pessoas. Que haja um arrependimento, Pai, genuíno e sincero, Pai. Que a igreja, Senhor, seja como o Pedro depois do dia de Pentecostes. Que haja uma transformação, Pai, nos altares.
Que haja uma mudança nos altares, nas igrejas. Que os grandes líderes, Pai, que influenciam massas e massas de pessoas, que possam deixar o antropocentrismo de lado, Senhor, e começar a pregar a salvação e o arrependimento. Que as pessoas deixem de ver a igreja, Pai, como o INSS, Senhor, das suas vidas, como aquele local que vai trazer o dinheiro, que vai trazer o marido, a esposa, o carro, a casa nova. Não, Pai, que vejam como o local da salvação, Pai, o local de uma reunião solene, Pai, de uma glorificação, Pai, para o Teu nome, Pai, de uma adoração a Ti, Senhor. Que haja uma renovação e uma transformação de entendimento. Eu quero declarar, Senhor, mudança de vida, transformação, Pai, libertação, Pai, de mágoas, Pai, libertação de prisões espirituais, Pai, que aprisionam pessoas, Pai, onde essas mesmas pessoas não conseguem ter transformação de vida, mesmo estando caminhando, Pai, no Evangelho há anos. Ainda são teimosas, melindrosas, fraudulentas, ainda enganam, ainda mentem, ainda traem, ainda não se libertaram dos seus vícios, Pai. Que haja quebra de tudo isso nessa noite, Pai. Eu ministro Isaías 10, 27, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que venha uma unção que quebre todo jugo, para que essa pessoa seja preparada para este novo tempo que vai se iniciar daqui a alguns dias. Este novo tempo pós-pandemia, pós-coronavírus. Que a igreja esteja preparada para viver este tempo. Eu abençoo a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu tinha que compartilhar com os amados aquilo que Deus vem falando ao meu coração, e amanhã eu estou aqui trazendo uma palavra ao teu coração, se assim o Senhor permitir, se assim o Senhor quiser. Me segue aí no Facebook, tem o Instagram lá também, @Ronaldo_Williams.oficial. Me segue lá e vai acompanhando todas as ministrações que o Senhor colocar no nosso coração, para abençoar a tua vida e para te dar destino. Eu te amo em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração. Uma excelente noite, em nome de Jesus Cristo. Paz e graça.